Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Quem está feliz nessa noite, dá uma glória a Deus para Jesus aí. Amém. Obrigado, cara. Já vai casar já? Já, né? Tá no esquema já. Aleluia. Queria convidar aqui meu tecladista pessoal. Acabou de ser contratado ali. Glória a Deus. Gente, estava falando para o pastor Júnior assim que eu cheguei. Falei, pastor, o tempo parece que não passou hoje. Não passou. O tanto que eu estava ansioso para ministrar essa mensagem aqui. O quanto que Deus estava derramando no meu coração. A minha esposa que está aqui, está toda a minha família aqui na frente. Glória a Deus. Eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor e eu quero declarar isso sobre você também, amém? Você e a sua casa servem ao Senhor. Meu irmão, vai aí, quando eu crescer, tu cresce, quando diminui, tu diminui, mas traz teu secreto para cá, cara. Traz teu secreto para cá. Gente, eu estou sentindo muito no meu espírito, desde quando a pastora, ela perguntou para mim se eu, trazer uma mensagem no DIFO, e falei, pastora, a pregação já está pronta. Já está no ponto, já eu fui ajustando algumas coisas, mas desde quando a pastora, ela trouxe o desafio, eu senti muito no meu espírito de trazer algo correlacionado ao nosso coração. E agora deixa eu falar uma coisa para você, não vai ser nada do que eu vou falar nessa noite, não são as minhas palavras, mas o toque do Espírito Santo na sua vida, o quanto você se permitir ser tocado pelo Espírito Santo. Quem está aqui comigo? Amém, queridos? O profeta Jeremias, ainda não é o nosso texto principal, o profeta Jeremias capítulo 29, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Você sabe qual é o convite do profeta Jeremias para aquela nação? O profeta Jeremias está dizendo o seguinte: ei, o Senhor, Ele quer ser achado de vocês, mas vocês precisam procurar o Senhor com toda a intensidade do ser de vocês, com tudo o que há em vocês. Então eu quero convidar você nessa noite, me ajuda a alcançar o coração de Deus nessa noite aqui nesse lugar. Me ajuda, então se derrame nessa noite, seja intenso aí onde você está, me ajuda a pregar essa mensagem que está queimando no meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, quando Deus ele entra no Éden, no jardim, depois que Adão e Eva pecam, a primeira pergunta que Deus faz para Adão é: Adão, aonde você está? Deus ele não pergunta para Adão o que foi que você fez. Deus pergunta para Adão: Adão, aonde você está? Queridos, eu fico imaginando na minha cabeça aqui viajando. Eu imagino Deus falando com Jesus e o Espírito Santo dizendo: gente, Adão pecou. Adão está longe de mim pela primeira vez. Adão está com medo, Adão está angustiado, Adão está diante do pecado. O coração de Adão não está mais entre nós. Eu imagino Deus chegando no Éden e dizendo: Adão, onde você está? Na minha cabeça, tá, gente? Isso aqui não é da Bíblia, mas eu quero que você viaje juntamente comigo. Deus chega no Éden e diz: Adão, onde você está? Porque eu quero amar você, porque eu quero abraçar você, porque eu quero estar perto de você, porque eu sei que você está com medo, eu sei que você está triste, eu sei que você está batido, mas eu estou aqui, como todos os dias. Como todas as tardes eu desci aqui, Adão, eu estou aqui mais uma vez e pergunto: Adão, onde você está? Deus não pergunta para Adão o que você fez. O nosso Deus, ele não é um Deus acusador, amém, queridos? Mas sabe o que o pecado faz? O pecado, ele nos acusa, e ao mesmo tempo que o pecado nos acusa, a gente quer achar alguém para acusar. Você sabe o que Adão responde para Deus? Eu me escondi. Mas Deus, isso aqui tudo é culpa tua. Sabe o que Adão responde para Deus, queridos? A mulher que tu me deste
Muitos pregadores leem o texto e, claro, a literatura está lá. Adão acusa a mulher acusa a serpente, mas não é na essência. Adão está dizendo: o Senhor, foi o Senhor quem me deu esta mulher. Foi o Senhor que causou esta situação. É por isso que eu estou aqui agora. É isso que o pecado faz. O pecado, ele me acusa, ele te acusa, mas também você quer colocar a culpa em alguém. E Adão faz isso com Deus. Mas lembre-se, Deus não é acusador. Deus, ele não está aqui nessa noite para acusar você. Deus está aqui nessa noite para perguntar: aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? O coração de Adão já estava dividido, queridos. E eu estava meditando sobre isso, falando: Deus, por que Adão não pediu perdão para o Senhor? Seria tão mais fácil, sim ou não? Se Adão chegasse para Deus e dissesse: Deus, eu pequei contra o Senhor e estou arrependido. Vem comigo. Você sabe por que Adão não pediu perdão para Deus? Porque Adão nunca havia passado por aquilo. Adão estava como um bebê recém-nascido, que a única coisa que ele sabe fazer é chorar e pedir a presença de Deus, mas ele não sabe como dizer: Deus, eu quero o Senhor. Era a primeira vez que Adão estava longe de Deus, era a primeira vez que Adão havia pecado. Adão, queridos, ele foi formado de Deus, então somente havia vida dentro de Adão, somente Adão havia experimentado amor, paixão, alegria, gozo, era a única coisa que Adão havia experimentado até aquele momento. Adão não havia passado pelo pecado, então é por isso que Adão, ele não pede perdão para Deus. Mas ainda assim, mesmo que Adão pedisse perdão para Deus, Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porque Deus disse para Adão: no dia que tu comeres deste fruto, certamente morrerás. Certamente morrerás. Deus não está perguntando para você nessa noite o que você fez, mas aonde está o seu coração. Esses dias eu estava ministrando lá na Paz Chapadinha. Quero até mandar um beijo para essa igreja linda que está crescendo. O fogo do Senhor desce naquele lugar. A cidade está sendo tomada por um avivamento ali naquele lugar. Eu estava ministrando lá, são 2 cultos, um seguido do outro, é às 18 e o outro é às 20. Estava ministrando exatamente aquilo que está em Marcos capítulo 18, versículo 28. Eu ainda não comecei a pregar, é apenas uma introdução. Mas um escriba, um homem doutor da lei, um perito da lei, chega para Jesus e pergunta: Jesus, qual é o primeiro, qual é o maior, qual é o mais importante mandamento? Jesus, sem titubear, vira para aquele homem e diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e entendimento e com toda a tua alma. Você sabe por que Jesus, sem titubear, fala isso? É porque isso para os judeus é o chamado de Shema. É a oração que eles fazem todos os dias, até os dias de hoje. Shema. Shema significa ouça e obedeça, ouça e faça, ouça quem está falando e faça aquilo que ele está dizendo. Isso significa Shema. É exatamente o que Jesus está dizendo: ouça, ó Israel, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e força. Lembre-se, a pergunta do Senhor para você nessa noite é: onde está o seu coração? Agora eu quero começar a pregar. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Lembra que eu falei no início? Vocês procurarão e acharão o Senhor quando o procurarem de todo o coração? Olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 29, versículo 13.
o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor usa o profeta Isaías para dizer: este povo se aproxima de mim com os lábios, com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Então, Vitor, quer dizer que é possível adorar a Deus, cantar louvores a Deus, pular para o Senhor, correr dentro dessa igreja, fazer coisas para Ele, estar envolvido em tudo nesse ministério, mas o coração está longe dEle? É possível isso? Sim. É possível o nosso coração estar longe do Senhor, fazendo todas essas coisas para Ele. Olha o que o próprio Cristo, o próprio Jesus vai dizer, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 7, 22 e 23 diz o seguinte: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente. São as palavras de Cristo. O próprio Cristo disse isso aqui. O próprio Cristo disse isso aqui. O Senhor estava falando, Jesus, Ele estava dizendo de um dia em que nós nos encontraríamos com Ele novamente. Ele está falando do retorno dEle. E as pessoas estarão dizendo: Senhor, em Teu nome profetizamos. Senhor, em Teu nome fomos para o Díflen. Senhor, em Teu nome estivemos ali pulando, cantando. E o Senhor Jesus vai dizer: nunca os conheci. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então é possível oferecer louvor, é possível oferecer adoração, é possível oferecer oferta, até mesmo a sua própria vida, mas se o seu coração não estiver alinhado ao coração de Deus, de nada valerá. Lembre-se, a pergunta do Senhor é: onde está o seu coração? Mas Vitor, por que o coração? Você já parou para se perguntar por que o coração? O Senhor poderia ter pedido qualquer outra coisa, qualquer outro órgão, um pulmão, qualquer outro órgão. Podia ter pedido as próprias mãos, os pés, altares de adoração, templos, igrejas. O Senhor poderia ter pedido: olha, vocês têm que me buscar de todas as igrejas que vocês puderem construir, de todos os altares que vocês puderem levantar, de todos os sacrifícios que vocês puderem fazer. Mas o Senhor está dizendo: vocês devem me procurar e me buscar de todo o coração. E a Bíblia vai dizer que o coração daquele povo, e aquele povo somos nós, queridos. Aquele povo somos nós. O pastor Elcio, domingo agora, ele leu um texto que toda a escritura que foi escrita no passado é para o nosso ensino hoje. Então o coração daquele povo estava longe do Senhor. Talvez o meu coração, o seu coração esteja longe do Senhor nessa noite. Mas por que o coração? Na Bíblia, o coração é o centro da existência humana. Salomão diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23: guarde o seu coração, pois dele flui toda a sua vida. Na versão NVT, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Queridos, é igual uma fonte, é igual um rio. O rio, ele nasce em um determinado lugar. Aquela fonte, se aquela fonte estiver contaminada, todo o rio será contaminado. Se aquela fonte parar de jorrar, todo aquele rio secará. Então, olha só o que está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 17 a 19. Não percebem? O que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido. Isso são palavras do próprio Cristo também. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Sai do coração.
O seu coração é onde você entende e faz conexões. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 33, a sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. Você sabe qual é um exemplo disso aqui? O coração de Salomão. Gente, eu acho fantástico como Deus deu sabedoria a Salomão. Chegam duas mulheres diante de Salomão e dizem: esta mulher deitou sobre o bebê dela morreu, aí ela tomou o meu para ela. Aí a outra diz: não, esse bebê é meu, quem morreu foi o dela. Aí Salomão diz: traga um bebê. Aí ele pega o bebê, traz, o soldado bota o bebê bem aqui, irmão. Traga uma espada. Salomão vai dividir a criança no meio, uma para cada lado. Uma para cada mãe. E a mãe grita: não! Dê o bebê para ela, mas não mate a criança. E Salomão diz: dê o bebê para aquela que gritou. Porque uma mãe prefere ver o seu filho na mão de outra do que ser morto. Olha a sabedoria de Salomão. Salomão ia cortar a criança no meio. É claro que ele não ia fazer isso, porque ele sabia que a mãe naquela hora. Ah, querido, você está aqui comigo? Onde está o seu coração? Então o coração é onde você pensa e compreende o mundo. E mais do que isso, na Bíblia, o coração é onde você sente emoções, sente dor em seu coração, como Ana sentiu, porque não podia ter filhos. 1 Samuel capítulo 1, versículo 13, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios. O coração de Ana gritava. O coração de Ana gritava por um filho: Deus me dá um filho. Deus me dá um filho. Até que um dia, queridos, o coração de Ana se alinhou ao coração de Deus. Ana virou para Deus e falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei para o Senhor. E Deus disse: Ana, agora sim. Agora sim. A motivação do teu coração antes estava errada, mas agora o teu coração se alinhou com o meu. Eu preciso de um profeta nessa nação, para trazer revelação a este povo. Então Deus dá a Ana o pequeno Samuel. Você pode sentir medo no seu coração, o coração pode derreter ou ficar angustiado, pode até ficar deprimido. Por outro lado, no seu coração também é onde você experimenta alegria. No hebraico, ser feliz é ser bom de coração, ou ter um coração de alegria. A maior alegria, talvez você chegou aqui pela primeira vez nessa casa. A maior alegria nos céus, quando um pecador se arrepende. Ou seja, quando o seu coração volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. A maior alegria no céu quando isso acontece. No hebraico bíblico, o coração é gerador de vida. É o centro da sua vida intelectual e emocional. E tem mais, o coração é onde você faz escolhas motivadas por desejos. Eu queria que você prestasse muita atenção agora aqui. Mateus capítulo 6, versículo 21. O próprio Cristo vai dizer o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E quais são os nossos maiores desejos? Quais são os nossos maiores tesouros? A palavra que melhor descreve desejo é anseio. O salmista diz: a minha alma tem sede de ti, ou seja, o meu anseio é o Senhor. Ah, querido, lembra que eu falei, você vai encontrar o Senhor quando você procurá-lo de todo o coração. Me ajuda a pregar essa mensagem, pelo amor de Deus. Dá um glória a Deus onde você está, pula, salta. Meu Deus, levanta o volume desse teclado, meu irmão, o povo está dormindo. Então no coração, queridos, são gerados os nossos maiores profundos desejos. Quer ver uma coisa? Manda aí. Quem ama a Bíblia? Quem ama a Bíblia?
Quem ama a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta se deleitando na palavra de Deus? Quanto tempo você gasta se deleitando na palavra de Deus? Não, Vitor, eu amo a palavra de Deus. Eu amo aquilo que Deus tem para mim. Quantos sabem o que Deus tem para você? Queridos, o salmista vai dizer: guarda a minha palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Josué capítulo 1, versículo 9, quer ter sucesso, medite neste livro dia e noite. Agora talvez você não simpatize com o que eu vou dizer aqui. Talvez você não queira nem mais falar comigo depois que eu descer desse púlpito, mas eu não estou aqui para amaciar o seu ego. Não estou aqui para amaciar o seu ego. Eu quero falar o que a Bíblia diz. Deixa eu perguntar uma coisa para você, eu quero ouvir você bem alto, muito claro. Gente, sexo antes do casamento é pecado sim ou não, irmãos? Não, eu quero ouvir, é pecado sim ou não? E por que tem cabeçudo pecando fazendo sexo antes do casamento? Você sabe por quê? É porque o que move a nossa vida é o nosso coração. O que define os atos que nós vamos fazer é o desejo do nosso coração. Não é o que você sabe sobre Jesus. Não é o que você sabe o que é pecado. É o desejo do seu coração. São as motivações do seu coração. Então em nossa mente a gente sabe o que é mais importante, o que é certo e o que é errado. Então a pergunta é: por que a gente escolhe o que tem menor importância ou o que é errado? É porque não fazemos o que sabemos, mas o que desejamos. Não fazemos o que sabemos, mas o que desejamos, o que ansiamos. Por que duas pessoas que sabem o que é errado, uma decide não errar e a outra decide errar deliberadamente? Você sabe por quê? É porque no coração as motivações são diferentes. Uma pessoa diz: eu sei que é errado, Senhor, mas eu abro mão dos desejos do meu coração para viver somente para o Senhor. Então onde está o seu coração? Jonathan Edwards, um dos pilares pregadores do século passado, ele vai dizer o seguinte no seu sermão: teu coração e teus desejos. Ele vai dizer: o homem piedoso deseja mais a Deus do que o céu. O homem piedoso deseja mais a Deus do que a terra. O homem piedoso deseja mais a Deus do que tudo aquilo que Deus já lhe deu. John Wesley vai dizer que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objetivo supremo não seja o Senhor. Ele está dizendo, queridos, o meu e o seu coração, a gente divide muitas coisas, coloca muitas coisas, mas nós temos que dizer para o nosso coração todos os dias: coração, eu não admito nada mais importante do que o meu Senhor em você. Então, já que nós entendemos o porquê do coração, porque isso aqui foi só o porquê do coração, eu quero ver com vocês três corações que eu considero muito importantes. Atos capítulo 13, versículo 22, diz: esse primeiro coração é o coração de Davi. Atos capítulo 13, 22 diz: e quando este foi retirado, e a Bíblia está falando sobre Saul, levantou-se-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade.
homem conforme o meu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus olhasse para nós aqui nessa noite, Ele acharia em nós aqui alguém com um coração igual ao dele? Não põe a mão no fogo nem por mim, querido. Mas Deus achou em Davi um homem segundo o seu coração. Agora o texto não para por aí. Executará toda a minha vontade. Você sabe que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que a vontade do Senhor ela é o quê? Perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para quem? Para o Senhor. Então aquilo que é bom para mim, não é o que Deus tem de bom para mim. Aquilo que o meu coração acha que é perfeito, nossa, aquela menina ela é perfeita para mim. Aquele rapaz, uau, ele é perfeito, que moreno lindo. Se você está falando de mim, eu já sou casado, glória a Deus. Mas não é, minha esposa está ali, te amo, amor. Mas o que você acha que é perfeito para você, não é o que é perfeito para Deus, para a sua vida. O que você acha que é agradável para você, não é o que Deus tem de agradável para você. Então a gente precisa, na verdade, trocar a ótica. Não é o que é bom para mim, não é o que é perfeito para mim, não é o que é agradável para mim, mas Senhor, o que é agradável para o Senhor, para que eu seja encontrado conforme o seu coração. Essa tem que ser a nossa ótica, queridos. E Paulo ainda diz mais, eu acho isso incrível. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas Paulo vai dizer, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável obra do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, o que vocês estão vivendo é só uma sombra. É só para vocês experimentarem aquilo que é bom. É só para vocês experimentarem aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito da parte do Senhor. Mas o que é perfeito de verdade, o que é agradável de verdade, o que é bom de verdade, só virá quando Cristo vier para nos buscar. Vitor, mas você está falando de Davi. E Davi pecou, verdade. Davi pecou e pecou com força, com vontade. Davi pecou com vontade, queridos. Davi, além de adulterar com Batseba, esse vai ser só um exemplo que eu vou usar. Davi, além de adulterar com Batseba, que era mulher de um dos seus melhores soldados. Gente, os estudiosos afirmam que só quem morava próximo do palácio eram os oficiais de maior confiança de Davi. Davi olha da varanda do palácio a mulher tomando banho. Era no quintal. No quintal. Davi olha, deseja e manda chamar. Ele pergunta quem é esta mulher. E o povo diz, Senhor, esta mulher, ela é mulher de Urias, o teu soldado. Manda chamar. A Bíblia diz que Davi se deita com ela. A Bíblia diz mais que Batseba estava se purificando do seu tempo de menstruação. Ou seja, passados alguns dias ela ia ovular, ou ela estava ovulando. E a Bíblia vai dizer que eles se deitaram e ela engravida. Davi manda chamar Urias da guerra, porque Davi, Israel, Jerusalém estava em guerra. Mas Davi não estava em guerra. Davi resolveu ficar. Manda chamar Urias. Urias, vai te deitar com a tua mulher. Descansa, como é que está lá, mas vai te deitar. Ele diz, olha o que Urias diz para Davi. Ele diz, Senhor, a arca do Senhor está lá na guerra. Os teus soldados e todo o teu exército está lá na guerra. Eu, como poderia fazer uma coisa dessa e me deitar com a minha mulher, voltar para casa e descansar, sendo que a guerra está rolando? Em teu nome, eu jamais faria isso. Qual é o detalhe do texto? O Senhor se manifestava, a presença do Senhor se manifestava na arca. Sabe onde a arca estava? Na guerra. Sabe onde Davi estava?
em casa. O coração de Davi não estava na presença de Deus. Foi por isso que Davi desejou aquela mulher. Você sabe o que acontece? A mulher engravida, Urias não se deita com ela, não tem jeito, todo mundo vai saber. Davi manda um recado pelo próprio Urias. Ele diz: Urias, leva essa carta aqui que está selada, leva para o comandante lá. O próprio Urias leva a carta que Davi estava dizendo para colocar o próprio Urias na frente de batalha, para que Urias fosse morto pelo exército amonita. Davi adulterou. Pode não ter matado pessoalmente, mas mandou matar. Urias morre. O que a Bíblia diz? A mulher de Urias ficou sabendo que seu marido havia morrido. Davi vai e manda buscá-la, e ela se torna sua esposa, e a Bíblia vai dizer que isso desagradou o Senhor. Um homem que o Senhor disse: esse homem é um homem segundo o meu coração. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé, Samuel olha logo Eliabe e diz: este deve ser o varão que o Senhor escolheu, porque ele é bonito, ele é legal, ele é grande. O Senhor diz: calma, Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus já havia escolhido o coração de Davi, mas Davi pecou, querido. Davi pecou com força. O profeta Samuel chega para Davi e diz: o profeta Natan, Deus envia o profeta Natan até Davi, depois que Davi peca com Batseba, e ele vai contar uma história. Haviam dois homens. Um homem era muito rico, tinha muitos rebanhos, muitas ovelhas, muitas cabritas. O outro era muito pobre, quase não tinha nada. Ele com tudo aquilo que ele podia comprar, ele comprou apenas uma cabritinha. E essa cabrita, ele cuidava dela como se fosse um dos seus filhos. Ela bebia a água, Davi, na caneca dele. Ela comia junto com eles, ela dormia junto com eles. Ele amava, aquele homem pobre amava aquela cabritinha. Certo dia chegou um viajante na casa daquele homem rico. O homem rico não quis fazer uma refeição do próprio rebanho dele. Sabe o que ele faz? Ele manda pegar a cabrita do pobre. Ele vai, os soldados dele, os servos dele vão, tomam a cabrita daquele homem e fazem a refeição para o viajante. Queridos, isso é o profeta Natan contando essa história para Davi. E Davi, nesse momento, a Bíblia diz que ele se ira. E ele diz: maldito este homem, que deveria morrer, pagar 4 vezes mais aquilo que ele roubou. E Natan vira para ele e diz: Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Você entrou na casa de Urias, pegou o que ele tinha de mais importante e ainda o matou. Naquela hora a Bíblia diz que Davi caiu em si, e ele diz: pequei contra o Senhor, se arrependeu. O Senhor, Natan vira para Davi e diz: olha Davi, você foi perdoado diante de Deus, mas a criança que Batseba está esperando, ela vai morrer. A verdade é que a criança nasce, queridos. Há uma complicação lá, a criança fica muito doente, e Davi começa a orar. A Bíblia diz que Davi vai jejuar, e ele não come, não bebe nada por dias. Depois de 7 dias, ele começa a ouvir um murmúrio lá no palácio, e ele vira para o pessoal e diz: a criança morreu, né? A criança morreu, Davi. Sabe o que ele faz? Davi troca as suas vestes, toma um banho, troca as suas vestes, se arruma, vai no santuário, ora ao Senhor, e aí retorna, come e bebe. Os servos de Davi chegam para Davi e dizem: Davi, enquanto a criança estava viva, você jejuou, chorou, clamou, mas agora que a criança morreu, você come e bebe? Ele disse para os seus servos: enquanto ela estava viva, o Senhor podia ter misericórdia de mim, para que a criança vivesse. Mas a criança morreu, é vontade do Senhor, eu não posso fazer nada. A única coisa que vai acontecer é que um dia eu vou me encontrar com essa criança, porque ela não pode voltar para mim. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Salmo, no capítulo 51, ou no Salmo 51. Queridos,
Salmo 51. Você sabe o que está escrito no Salmo 51? Olha, eu não sei se a Bíblia de vocês tem a parte de cima antes de começar o Salmo. Mas olha o que está escrito na minha Bíblia na parte de cima antes de começar o Salmo. A Bíblia está dizendo o seguinte: para o mestre da música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que cometeu adultério com Batseba. Você sabe o que Davi faz? Davi vai para o santuário, e ele começa a proferir essas palavras aqui, que eu quero ler com você, queridos. Eu quero ler essas palavras com você. O Salmo 51, versículo 1 diz: tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque por teu nome, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda culpa e purifica-me do meu pecado. Eu não vou ler todo esse texto, eu quero convidar você a ler em casa, mas olha o que está escrito no versículo 10, desse mesmo capítulo: cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer a todas as tuas vontades. E ele continua: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Olha o versículo 16: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam ao Senhor são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você sabe por que Deus olhou para Davi e disse: esse é um homem segundo o meu coração? É porque embora naquele momento, ou em vários momentos, o coração de Davi estivesse longe de Deus, ele estava pronto para se arrepender e voltar. Ele estava pronto para se arrepender e voltar. E sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema hoje é que a gente acha que com as nossas forças a gente vai conseguir vencer. É com as nossas forças que a gente vai. Mas deixa eu falar para você: se o seu coração estiver longe de Deus, você está morto para Deus. Porque Jesus vai dizer: eu não conheço você, porque o seu coração está longe de mim. O segundo coração que eu quero ver com você, eu não vou me ater muito, é o coração do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 7 diz: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho no meu coração. Pois quer concorrentes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Sabe o que estava no coração do apóstolo Paulo? Todos nós. O desejo de alcançar vidas para o Senhor. Versículo 12, do mesmo capítulo, Filipenses 1:12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Era Cristo que queimava no coração do apóstolo Paulo. Versículo 20. Aguardando ansiosamente, e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso contrário, ou caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Olha o que o apóstolo Paulo diz, queridos. Olha como nós estávamos no coração do apóstolo Paulo.
Eu já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça. Era isso que queimava no coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo transbordava, o seu coração transbordava por vidas. E o último coração, eu já estou concluindo. O último coração, Vitor, qual é o último coração? É o coração de Cristo. E eu confesso a vocês, que eu pedi ajuda para o Espírito Santo, eu procurei em livros, eu pesquisei. Um versículo que pudesse descrever o coração de Cristo. Até que em um determinado momento eu falei, Espírito Santo, eu não consegui encontrar um versículo que fosse chave para falar do coração de Cristo. O Espírito Santo virou para mim e falou assim, pega a tua Bíblia. Fecha a tua Bíblia. Você está segurando o coração de Cristo. Você está segurando o coração de Cristo Jesus. Você está segurando o coração daquele que deu tudo por você. Desde a primeira página até a última página, meu irmão, isso aqui está sendo falado sobre o coração de Cristo. Está sendo dito sobre o coração de Cristo, pelo amor de Deus. Abra o coração de Cristo, leia o coração de Cristo. É o amor de Cristo por mim e por você. Querido, se você pegar a sua Bíblia e você torcer, você vai sentir o sangue de Cristo derramando nas suas mãos, porque era o coração de Cristo que está aqui, é o coração de Cristo. Mas para não dizer que eu não encontrei um versículo, eu vou ler para você um versículo. João capítulo 1, versículo 1. Olha o que está escrito, João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Eu quero concluir. Vocês lembram o que Davi disse? O Senhor se agrada de um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Vitor, e o que isso significa? Ter um coração quebrantado significa reconhecer sua própria fraqueza. A pessoa que tem um coração quebrantado não depende mais de si mesma, mas sabe que precisa de ajuda para ser restaurada. A Bíblia diz que Deus salva e restaura quem tem um coração quebrantado. Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então, quando alguém tem um coração quebrantado, reconhece que é fraco e que precisa de ajuda no seu sofrimento, suas próprias forças estão esgotadas e não podem depender mais de si mesmo. Você sabe o que isso quer dizer? Tem gente lutando com as suas próprias forças para sair da depressão, da ansiedade. Tem gente lutando com suas próprias forças para sair daquele namoro, relacionamento que está aprisionando, daquela amizade que só faz o que não presta. Tem gente tentando com as suas próprias forças se libertar da pornografia, da masturbação. Tem gente com as suas próprias forças tentando entender a sua identidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você: enquanto o seu coração estiver longe de Deus, você não vai conseguir vencer. Enquanto o seu coração não voltar para onde deve voltar, que é Deus,
você não vai conseguir vencer. É Deus, queridos. É Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Põe esse último texto para mim, por gentileza. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o quê? Vamos, voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas de vocês em sinal de tristeza. Rasguem o seu coração. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para irar-se e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Queridos, feche seus olhos. Espírito Santo, o Senhor conhece o meu coração, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu estava ansioso, meu Deus, para trazer essa mensagem à tua casa. Senhor, é uma mensagem, Senhor, que há dias o Senhor vem falando comigo, Senhor, desde quando eu fui lá para Chapadinho. Senhor, e a minha oração, Senhor, nessa noite, Espírito Santo, é que você encontre aqui nesse lugar corações quebrantados, Senhor. Corações contritos que estão dizendo nessa noite: Senhor, a razão de eu estar aqui é porque eu quero estar na tua presença. A razão de eu estar aqui é porque eu quero conhecer mais e mais do Senhor. A razão de eu estar aqui é porque eu quero ver as belezas que Cristo tem para mim. O Senhor encontra nessa noite, Senhor, corações que estão quebrados, Senhor. Corações que estão partidos. Corações que estão angustiados. Corações, meu Deus, que foram dilacerados, Senhor. Encontra, Senhor, nessa noite. Encontra, Senhor, nessa noite corações, meu Deus, que estão sangrando, Senhor. Meu Deus, mas assim como o salmista diz, Senhor, meu Deus, que o Senhor não afaste a sua presença de nós, Senhor. Nós ansiamos, Senhor. Querido, você conhece o seu coração. Faça um exame agora. Pergunte para si mesmo: onde está o meu coração? Pergunte. Vamos.